Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos falar de Enterprise, tá? Mais especificamente do segundo episódio da segunda temporada, intitulado Carbon Creek. Gente, esse é um episódio muito bacana, tá? Ele, para vocês terem uma ideia, ele vai meio que desmistificar aquela coisa do primeiro contato lá feito, né, entre os vulcanos, Zefram Cochrane, né, lá em 5 de abril de 2063, acho que a data é essa, se eu estiver errado aí vocês me corrijam nos comentários, mas é interessante porque ele vai começar, né, com uma espécie de brinde, né, que o Trip, o Archer e a T'Pol estão fazendo, né, para comemorar um ano, né, de T'Pol, né, na nave, né, um ano da T'Pol na nave no caso, né. E aí o Archer pergunta, né, por que ela teve num período de férias na Terra numa cidadezinha chamada Carbon Creek na Pensilvânia, né? E aí ela fala, é porque eu quis, né, visitar o local do primeiro contato, né? Mas eles falaram, pô, mas o local do primeiro contato foi em Montana lá, com Zefram Cochrane, coisa e tal, né? E aí ela disse que não tinha sido lá, que tinha sido, na verdade, nessa cidade de Carbon Creek, na Pensilvânia, na década de 50, na verdade, né? E aí o Archer e o Trip ficaram curiosos com isso, né? E aí eles falaram assim, pô, conta essa história aí. Ela falou, tá bom, vou contar uma história. E aí ela diz que nesse primeiro contato, a bisavó dela, né, que era a Timir, né, que é interpretada pela própria atriz, né, que faz a T'Pol, né, estaria nesse primeiro contato, né? Que aí os vulcanos teriam estado na Terra na década de 50 para investigar, né, o lançamento do primeiro satélite artificial, né, que os humanos fizeram, que foi o Sputnik, né. Finalmente a gente vê uma menção, né, astronáutica russa, né, em Enterprise, né, porque vocês já devem ter percebido que na abertura, entendeu, de Enterprise, a impressão que dá, né, é que os americanos foram completamente responsáveis, né, pelo, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento, pela chegada ao espaço, esse negócio todo, né? Você não vê nem um cheirinho lá, nem uma mençãozinha do Sputnik, do Gagarin, né? Dos progressos russos, né? Como se isso fosse, essa conquista do espaço fosse uma exclusividade dos americanos, né? E aí o que acontece? A nave sofre uma pane, ela cai, né? O capitão morre e ficam 3 vulcanos ali. Eles tinham comida para uma semana, a comida acabou, né? E aí, né, um vulcano um pouco mais intrépido lá chamado Mestral, né? Ele vai, né, justamente à cidade, ele fala, a gente precisa ir à cidade, entendeu? E tentar arrumar comida, entendeu? Mas aí a Timir, que passou a ser a comandante na missão depois da morte do capitão, ela chegou e falou assim, não, mas a gente não pode entrar em contato com os humanos, que isso pode contaminar a cultura deles. Mas aí o Mestral, como era um cara muito impetuoso, ele foi assim mesmo, ele era um vulcano mais descolado, mais emocional, vamos dizer assim, né? E aí eles chegam lá, começam a interagir com a cidade, né? Começam a fazer contato com a cidade, eles conhecem as pessoas num bar, né? O Mestral joga uma sinuca lá para ganhar uma graninha para eles começarem a comprar as coisas, né? O socorro não chega, eles mandaram um sinal do socorro numa frequência subespacial, mas eles não sabiam se o sinal havia chegado, né? E nada dos vulcanos responderem, né? Que a Tibir estava com um comunicador lá, tipo um comunicador, um tricorder lá, coisa e tal. E aí eles foram interagindo com a cidade, né? Quer dizer, a Timir sempre dentro daquela faixa mais cautelosa, né? De que não se devia fazer contato com os humanos, né? Um terceiro vulcano que começou a trabalhar como encanador, que tinha aversão total aos humanos, né? Que não gostava dos humanos. As crianças até chamavam ele de Mou, né? Por causa do penteado dele lá, do Mou dos Três Patetas, né? E o Mestral lá, maravilhado, né, com essa interação com os humanos, que foi o cara que mais, né, interagiu ali com os humanos. Então você tinha, né, essa tríade aí de vulcanos, cada um interagindo com os humanos de uma forma. Né? O Mestral da forma mais aberta possível, né? O outro vulcano lá que era encanador da forma mais fechada possível. E você tinha a Timir, que foi uma espécie de meio termo, que ela mantinha aquele distanciamento para não haver uma contaminação de cultura, mas aí ela conheceu o filho da dona de um bar, né, onde ela trabalhava como faxineira, né, que gostava de fazer meditação, né, que gostava de ter acesso ao conhecimento, ele lia os livros todos da biblioteca da cidade, coisa e tal,
Então a Timir, que no primeiro momento era muito distanciada desses humanos, né, ela começa a ver que os humanos têm coisas em comum, né, com os vulcanos, né, porque no primeiro momento, né, a impressão era péssima, né, os humanos estavam desenvolvendo bomba atômica, só faziam diversões que trabalhavam a agressividade, a violência, usavam pouca tecnologia para fazer armas de destruição em massa, essas coisas, né? Então eles acreditavam, né, que os humanos não tinham muito tempo de vida, né, que eles iam se destruir, né? Exceto o Mestral, que achavam que os humanos tinham muita compaixão, né? Mas aí compaixão é coisa de emoção, né? Então os vulcanos não davam muita bola, mas o Mestral dava, né? E a gente vai vendo, né, todo esse transcorrer, todo esse desenvolvimento aí, né, no caso, né? O Mestral, por exemplo, ele trabalhava numa mina, vai ter a explosão da mina, ele vai usar uma arma de partículas para salvar os mineiros que ficaram presos, né, no desabamento da mina, né? Ele vai fazer isso de uma forma escondida para ninguém ver, né? E apesar da oposição da Timir, mas ele falou assim, eu vou fazer isso, eu vou salvar meus amigos, entendeu? E que se dane a contaminação de cultura, eu vou dar um jeito, entendeu? Deles não verem que eu estou usando esse negócio, coisa e tal. E aí depois a Timir até ajuda ele, né? Porque ela fica lá mapeando a caverna e descobre um canto lá da caverna, né? Da mina, perdão, né? Que ele poderia usar arma de partículas legal lá, entendeu? Sem ninguém ver, né? Então você vai tendo essas coisas. Até que chegou um momento que finalmente os vulcanos entram em contato, né? Com os três que estavam presos na Terra, né? E aí a Timir ela vai se despedir, né, do garoto, né? E o garoto fala que queria entrar para a universidade, ele fez a prova de admissão, tirou a melhor nota lá do condado lá dele lá, mas não podia entrar na universidade, por quê? Porque o ensino universitário americano é privado e precisa de money, entendeu? Capitalismo, né, gente? E aí o que acontece? A mãe ficou pau da vida, né? A mãe ficou, como é que fala, indignada, né? Porque ela achou que não era justo, né? O filho dela tirou a melhor nota e por não ter dinheiro não podia entrar na universidade. O que a nossa Timir fez? Ela foi na nave lá, eles sempre iam lá nos escombros na nave pegar alguma coisa, né? E ela pegou uma paradinha de velcro, olha só, né? E levou num registro de patentes. Então quem descobriu o velcro, entendeu? Foi a Timir. Olha só, esse velcro que você usa hoje aí, tá vendo só? Foi a Timir que descobriu, foi a Timir que deu de presente para os humanos, né? E aí ela pegou o dinheiro da patente, meteu lá no pote lá de moedinhas lá da dona do bar lá, que ficava lá em cima do balcão, né? Antigamente as pessoas não roubavam isso, né? Aí tinha um maço de notas de dólar lá, né? E ela fez isso às escondidas, obviamente, né? E aí o garoto pôde, né, entrar na universidade. Olha só que coisa bacana, né? Olha só que coisa altruísta, né? Tipo assim, aquilo que eu sempre falo, né? Colaboração e cooperação ao invés do quê? Da competição. Olha só que legal, né? Coisa de vulcano, tá vendo? E aí o que acontece, né? O Mestral não quis ir embora, né? E ele disse, eu vou estudar essa cultura humana um pouco melhor, né? Aí a Timir percebe, não se opõe a isso, né? Ela fala, né, que quando os vulcanos chegam para resgatar, ela fala que o Mestral e que o capitão haviam morrido e que eles queimaram, né, os corpos deles, eles queimaram os corpos dele, né? E Mestral ficou na Terra. Aí o Trip, eu acho, o Trip, né, que é sempre o cara que é mais impetuoso aí na história, ele chega e fala assim, mas vem cá, você acabou de reescrever os livros de história. Ela falou, talvez uma nota de rodapé. Aí ele chegou e falou assim, não, mas é como se você falasse que o Neil Armstrong não foi o primeiro cara a chegar à Lua, né? Aí tipo, ela chegou e falou assim, talvez não tenha sido, né? Aí o Trip, pô, né? E aí ficou aquele negócio, né? Foi tudo verdade mesmo? Eu acho. E esse Mestral aí, pô, ele viveu entre os humanos por quanto tempo? Ela tá... talvez mais de 150 anos. Ele viu mais de 30 presidentes, então. Quando ele morreu, foram enterrar lá, ninguém deu conta lá das orelhas do cara lá, coisa e tal, né? Aí a nossa T'Pol bem marotamente chegou e falou assim, vocês queriam que eu contasse uma história, né? Até que chegou o momento em que ela falou que não foi só em Carbon Creek, que ela foi em Yellowstone, que ela foi ver maravilhas geológicas, coisa e tal, né? Perdão. E aí o Trip, eu acho, falando, pô, você enganou a gente direitinho, hein? E ela deu só aquele sorriso maroto e falou, boa noite, gente. Aí quando ela chegou aos aposentos dela, ela pega uma coisa guardadinha lá num pano preto, ela desembrulha e é uma bolsa da década de 50. Quer dizer, a história foi verdade, maluco, né? Então é um episódio muito bacana, né? Muito legal mesmo, né? E o que acontece?
a gente pode falar alguns elementos aí muito interessantes sobre o ofício de historiador, né? Que eu como historiador, né, eu fico maravilhado com um episódio desses, né? Que é aquela coisa, né, de que você pode ter várias interpretações diferentes sobre o passado, né? Que a história é uma forma de conhecimento que não estuda o passado, tá, gente? Ela estuda o presente, né? E para você poder compreender o presente, você, né, faz várias questões, né, várias perguntas, né, vários questionamentos sobre o presente, e você vai buscar uma forma de compreender melhor esses questionamentos do presente no passado. Então a gente estuda o passado para poder compreender o presente. O problema é que você vai tendo diferentes presentes com o passar do tempo, né? E isso suscita o quê? O surgimento de diferentes questões que levam a diferentes revisitas sobre o passado. Então, por exemplo, a gente antigamente falava em descobrimento do Brasil, mas com o tempo a gente vai analisando as fontes históricas que vão aparecendo, né, que estão lá enterradas lá e que você vai desenterrando, né? E você chega à conclusão, por exemplo, que o Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro cara português a chegar ao Brasil. Teve outros antes. Eles avisaram que existia coisa por aqui. Tanto que quando teve o Tratado de Tordesilhas, né, aquele que você aprende lá na escola, né, que foi feita uma linha, tudo que fosse descoberto a oeste da linha seria da Espanha, tudo que fosse descoberto a leste da linha seria de Portugal. Portugal pediu para chegar ali um pouquinho mais para cá, para o oeste. Para quê? Para ficar parte do Brasil ali. Isso em 1494, 6 anos antes do chamado descobrimento do Brasil. Então os portugueses já sabiam que tinha coisa por aqui. Por isso que eles pediram para a linha chegar para cá. Né? Opa, perdão. E aí o que acontece? O Cabral, na verdade, ele foi procurar, né, o que esses navegadores portugueses já falaram. Então, é aquela coisa, né? Descobrir, você viu, é uma coisa que você nunca viu na vida. Agora, achar, entendeu? Você já sabe que aquela coisa existe e você está procurando, né? Então, você tem essa coisa que aconteceu aqui. E a coisa da T'Pol ficar brincando, né, dizendo que o relato dela, primeiro contando esse relato que era verdade, como um verniz de verdade, aí depois ela dá a entender que estava falando uma mentira descalavrada, né, e depois no final do episódio a gente vê que tudo que ela contou foi verdade mesmo, né. Isso brinca um pouco com a noção de múltiplas interpretações do passado, né. Ou seja, à medida que você vai pegando essas questões do presente, você vai revisitando o passado, você reescreve a história várias vezes com várias interpretações do passado. Uma coisa é o fato que aconteceu, outra coisa é por que esse fato aconteceu e com qual intenção. Então você pode fazer essa releitura do passado, entendeu? Várias vezes. E você pode ter, inclusive, várias histórias contadas. Isso acontece muito em história oral, por exemplo, que a gente, na verdade, o que acabou vendo nesse episódio foi um relato oral da T'Pol, né? Como se a T'Pol tivesse, né, sendo entrevistada. Você pode produzir uma fonte histórica entrevistando uma pessoa sobre um fato que aconteceu no passado. A pessoa assina um documento lá dizendo que tudo que ela falou é verdade, né? E aí ela, com esse relato que você grava, que você transcreve, entendeu? Você pode, entendeu? Reinvestigar o passado também. T'Pol meio que fez isso. E aí você, de repente, pode pegar um evento, entendeu? Que aconteceu no passado, entrevistar várias pessoas diferentes e você ter vários pontos de vista diferentes sobre aquele evento. Então quando o T'Pol faz esse negócio de, primeiro estou contando, é verdade, depois ela dá a entender que foi uma mentira, entendeu? E depois no final a gente vê que foi verdade também, ela está brincando com essas diferentes visões e interpretações do passado. Então é um episódio muito legal para quem, né, é historiador, para quem faz o ofício da história, né? E a Star Trek, gente. Star Trek é demais, né? Quando a gente vê, né, as coisas sobre esse prisma, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera para todos, hoje mais do que nunca, né? E esse texto, né, vai estar lá na Batata Espacial, tá explicadinho lá, bonitinho, né? E não deixem de curtir o Diário do Capitão nas mídias sociais, tá? No Facebook, no Twitter, não sei, acho que Twitter também, no Instagram, e no YouTube, né, obviamente. Se inscrevam no canal, tá? Toquem o sininho lá para saber quando sair vídeo novo da gente. Compartilhem, comentem, interajam com a gente, que essas dicas de vocês sempre é muito legal, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.